Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre Félix Guattari e Gilles Deleuze, dois filósofos franceses do século XX. Há outros vídeos aqui no canal sobre esses pensadores. E há também um artigo disponível nos nossos blogs sobre Deleuze e outro sobre o Guattari. E veja, estamos trabalhando os dois juntos, o Deleuze e o Guattari, porque os principais conceitos elaborados por esses filósofos foram elaborados em coautoria, em conjunto, não havendo como separar exatamente quem teve a maior contribuição ou a menor na elaboração destes conceitos. Por isso que estamos trabalhando Deleuze e Guattari aqui em conjunto. E o tema de hoje será a produção de subjetividade. Esse conceito foi elaborado no livro O Antiédipo, de 1972, e também Mil Platões, de 1980. A subjetividade é um processo em constante movimento e também transformação. Tá? Então, quando falamos em produção de subjetividade, estamos falando em uma coisa dinâmica, total movimento, transformação, tá se transformando sempre em algo novo. Não é uma entidade fixa, não é uma entidade estática, imóvel, não. A produção de subjetividade é algo que envolve um todo, tá? E um todo em movimento, em constante movimento. A subjetividade ela é produzida de modo contínuo, tá? Recriada e moldada no decorrer do tempo histórico, aqui em nossas sociedades, em nossas culturas. O conceito de produção de subjetividade faz interconexão com o desejo e também com o poder, dois outros conceitos. Então está mesclado, está relacionado. A produção de subjetividade se relaciona com o desejo, mas também se relaciona com o poder em sociedade. O desejo é entendido pelo Guattari e pelo Deleuze como a força produtiva que abastece a produção da subjetividade. Sabe? Como se fosse um carro precisando da gasolina. Então, a produção de subjetividade você pode ver como um carro, e a gasolina é o desejo, tá? É esta força produtiva que abastece, que impulsiona a produção de subjetividade. O poder, por sua vez, ele tende a influenciar e a moldar, tá? A produção da subjetividade. A produção da subjetividade, ela não ocorre de modo isolado. Não. É sempre de modo integrado. Tá? Se relaciona com as instituições e com as estruturas sociais de poder presentes ali na sociedade. Nós temos normas, valores, práticas sociais. E isto tudo, tá, proporciona contribuição para a produção de distintos modos de subjetividade, dando forma às identidades, sejam identidades individuais ou coletivas. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Um exemplo de produção de subjetividade. Vamos pensar em adolescentes, tá? Um adulto jovem dentro da nossa sociedade brasileira. Você tem o quê? Você tem uma cultura hoje toda digital. Você tem redes sociais na internet, dos quais esse adolescente faz parte. Você tem o uso de smartphones. Qualquer adolescente tem seu smartphone e, conforme o poder aquisitivo, vai ser um smartphone top de linha. E você tem também a participação em jogos online, que dentro dessa cultura dos adolescentes predomina muito, não em todos, claro, mas predomina muito, não só as redes sociais, mas também os jogos online. Então, aqui você passou a ter uma produção de subjetividade que envolve não só o indivíduo, no caso o adolescente, mas o grupo social do qual ele faz parte, a tecnologia e há vários processos sociais, práticas sociais, nos quais esse está inserido coletivamente. Então eu tenho aqui uma perspectiva dinâmica
e processual, ou seja, trata-se de algo em constante movimento e de um processo. Não há aqui meramente o início, meio e fim, não, é um processo constante, em constante movimento, em constante alteração. A produção de subjetividade não para, ela continua. Eu tenho o rompimento, tá, com a abordagem tradicional da psicanálise. Tá? Aqui, tá, há um choque. O Deleuze e o Guattari, eles entram em choque contra a abordagem tradicional da psicanálise em vários de seus conceitos. Seja não só com a produção de subjetividade, mas com o desejo. Enquanto a psicanálise encara o desejo como vinculado à falta, à carência, à busca por uma completude que nunca há de ocorrer, Deleuze e Guattari pegam o desejo e o vinculam à categoria marxista da produção. Estou produzindo algo, algo novo. Enquanto na psicanálise você tem um complexo de Édipo que há de ocorrer nos 5 primeiros anos de vida desta pessoa, na sua relação com seus pais, pai, mãe, ou quem representa o pai ou a mãe naquela família, você tem ali uma coisa universal, atemporal. E em Deleuze e Guattari não, eles não veem esse complexo de Édipo como sendo algo universal. Não. Então há um rompimento com a abordagem psicanalítica também no tocante à produção de subjetividade, porque esta é coletiva. Veja bem, ainda há pouco eu citei o que em relação aos adolescentes? Eu citei várias práticas sociais que envolvem outras pessoas e tecnologias. E eu citei a cultura digital, eu citei as redes sociais na internet, eu citei o uso dos smartphones e a participação de jogos online. Isso tudo para criar o quê? A subjetividade desse adolescente. Então há um teor muito forte do coletivo ali presente na criação dessa subjetividade, das práticas sociais exercidas por esta pessoa. O que você não encontra na psicanálise. A subjetividade na psicanálise é puramente individual. Ela surge em particular na relação desse indivíduo com seus pais, nos primeiros 5 anos de idade, na forma como ele trabalha essa relação, esse triângulo amoroso, afetivo, e o leva para a vida adulta. Então, por um lado eu tenho a individualidade, no outro eu tenho a coletividade. Na produção de subjetividade, na psicanálise, eu tenho uma maior ênfase à individualidade. Enquanto a ênfase maior aqui no Deleuze e Guattari, que criam até um conceito para definir o que eles falam, que é de esquizoanálise, essa ênfase na produção de subjetividade se dá no coletivo, na inter-relação deste sujeito, tá, com a sociedade à sua volta, com as práticas sociais, com as vivências coletivas que ele tem e as suas experiências na sociedade. Então você tem as experiências individuais do sujeito, afetivas, e você tem a junção disso com a sua relação com o coletivo à sua volta, dentro dessa produção de subjetividade. Gente, deixa o teu comentário no vídeo sobre a produção de subjetividade e, se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu quero saber se você gostou desse vídeo e veja os demais vídeos sobre Deleuze e Guattari aqui no canal, para você ter uma compreensão da obra filosófica desses dois autores marxistas. Tá bom? Olha, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais.